Gostaria de apresentar agora a doutora Milena Bastos. Ela é professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Também é professora doutora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e membro da Comissão Nacional de Anticoncepção da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. E hoje a doutora Milena irá abordar um tema muito importante relacionado à idade fértil da mulher. Qual o melhor momento para abordar a contracepção? Bom, então qual é essa faixa etária que nós devemos abordar sobre contracepção para a mulher em idade fértil? Então, inicialmente, no slide de conflito de interesses, nós, mulheres, já nascemos com todos os nossos óvulos prontinhos ali desde o nascimento, desde a vida intrauterina. Porém, lá pela puberdade, por volta dos 10, 12 anos, é que realmente existe o estímulo do GNRH, que inicialmente é de uma forma irregular, e vai estimular os ovários a, então, iniciar o processo de ovulação e de maturação desses óvulos para que aí sim a mulher esteja apta para engravidar. E quando é esse período? Ele gira em média aí, a menarca gira em média dos 9 aos 15 anos e vai até a menopausa, que gira em torno aí dos 40 aos 55 anos. Eu trouxe aqui a média de uma faixa etária de estudos brasileiros, onde a menarca gira em torno dos 12 anos e a menopausa em torno dos 50 anos de idade. Tá? Essas idades elas variam conforme etnias, conforme hábitos alimentares, obesidade, mas é em todo o mundo, em todas as mulheres, nessa faixa etária que nós devemos nos preocupar com contracepção, pois é nesse período que a mulher pode engravidar. Porém, não adianta ter só o óvulo, né? Para que aconteça a gravidez, tem que ter os espermatozoidezinhos, ou pelo menos um, que vai realmente fecundar esse óvulo e aí gerar uma gravidez. Então, além dessa mulher estar em período fértil, ela precisa ter iniciado sua atividade sexual. E quando isso acontece? Então, cada vez tem acontecido de uma forma precoce, principalmente na nossa região aqui na América Latina, considera-se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, abaixo de 15 anos, um início precoce de atividade sexual. A média no Brasil gira aí em torno de 13 a 17 anos, com 35% dos escolares, meninos e meninas, já tendo iniciado sua atividade sexual. Na Argentina, é um pouquinho mais para frente, em torno de 16, 17 anos a mediana de início. E no México, acaba sendo um pouquinho mais parecido com o Brasil, tendo 17% dos adolescentes abaixo de 16 anos relatado início de relação sexual e 66% já tendo iniciado sua atividade sexual aí na adolescência, entre 16 e 19 anos de idade. Então, é nessa faixa etária, então, começou essa menina a ovular e ela iniciou sua atividade sexual, precisamos sim pensar em contracepção e lembrar que os meninos também, no início de sua atividade sexual, também devem ser sempre orientados para não gerarem filho, né, e uma menina. E quem que orienta os métodos contraceptivos hoje em dia? As redes sociais, elas vêm com um papel fundamental e extremamente importante. Eu citei duas aqui, comuns, mas existem outras e cada vez vão existir outras mais fortes, com uma amplitude de passagem de informações, às vezes equivocadas, mas também boas informações. Então, devemos nos apropriar dessas ferramentas para a orientação contraceptiva adequada. Os amigos, né, rodas de amigos, estão usando sempre o que a minha amiga usa, deu certo para ela, vai dar certo para mim. Importantíssimo, educação sexual nas escolas. Na sequência eu vou mostrar um estudo mexicano, mas isso tem que começar, gente, antes dessa menina e esse menino começarem a ter relação sexual, né? Até antes da menarca dessas meninas, para entender o que é aquilo, o que é aquele sangramento que ela está tendo. Né? Ela virou mocinha, como a gente diz aqui no Brasil, e ela iniciou sua vida reprodutiva naquele momento também.
Nós, profissionais de saúde, então nós temos um papel importante de transmitir essa informação de forma individualizada ou de forma conjunta, através de mesa de sala de espera, conversando com essas meninas e meninos. Farmácias, muitas meninas chegam no balcão da farmácia e perguntam ao balconista da farmácia que anticoncepcional que tem ali, qual é o mais barato, qual é o que ela pode usar. E os pais também têm um papel importante. Então, todos esses atores são pessoas que meios de informação para o uso de métodos contraceptivos. Então, esse estudo de base populacional que foi conduzido no México foi bastante interessante. Ele foi conduzido em 2019, um estudo relativamente recente, e ele avaliou a educação sexual nas escolas, nas meninas e adolescentes, né? Então, observou-se que 60% das meninas tiveram uma educação sexual completa, adequada, 15% que eles consideraram incompleta, com algumas falhas, e 25% não tiveram nenhuma orientação sexual durante a escola, na escola, né? Então, o que se observou? Que as mulheres que receberam educação sexual, seja ela completa ou incompleta, tiveram a chance 20% maior de utilizar contraceptivo na sua primeira relação sexual comparada às meninas que não tinham tido educação sexual nas escolas. Então, mostrando que realmente é importante e isso reduz tanto gravidez não planejada como doenças de transmissão sexual, uma vez que o método contraceptivo mais utilizado na primeira relação sexual, que bom, foi o preservativo masculino. E muito adolescente nascendo na América Latina, sim, as nossas taxas são muito tristes. Claro que existe uma divergência entre os países aqui da nossa região, mas os nossos números são muito superiores aos de países desenvolvidos, tá? Então, a gente tem taxas aí mais elevadas em países como a Nicarágua e a Venezuela, com a taxa de fertilidade de até 85 para cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos de idade. A gente tem Brasil, México, Colômbia com taxas similares, em torno de 50, 45, 50, 60%, 60 por 1.000 meninas grávidas entre 15 e 19 anos. Um país aqui da América Latina com menor taxa de fertilidade entre adolescentes é o Chile, porém, vejam que ainda é maior do que países como os Estados Unidos, que consideram seus índices de gestação na adolescência ainda um problema de saúde pública naquele país, né? Então, vejam que realmente é uma questão que nós precisamos, enquanto região, enquanto países, refletir. 3% das gestações na América Latina ocorrem em crianças de 10 a 14 anos de idade. Estima-se que 15% das adolescentes entre 15 e 19 anos na América Latina já engravidaram pelo menos uma vez na vida. E no Brasil, né, a gente vai trazer dados aqui do Brasil, nós temos 1.000 partos de adolescentes por dia e 14 dos partos que acontecem no país são entre adolescentes. Então, são números alarmantes, são números preocupantes, por quê? O problema, né? No passado, as meninas engravidavam tão precocemente. O problema é que a gente causa tanto problemas na saúde dessa menina, como também problemas sociais que às vezes são irreversíveis. Então, consequências à saúde. Existe maior taxa de abortamentos inseguros, muitas dessas gestações, a maioria não são planejadas, não tem apoio da família e muitas vezes nem do parceiro dessa adolescente. Existe maior taxa de natimortalidade e mortalidade neonatal, chega até ser 50% maior a taxa de mortalidade nessas crianças que nascem de mães adolescentes, quando a gente compara com crianças que nascem de mulheres entre 20 a 29 anos de idade. Maior taxa de mortalidade materna, maior taxa de prematuridade, baixo peso ao nascer. Claro, elas vão menos às consultas de pré-natal. E as consequências sociais, que eu falei que elas são muito importantes. Essas meninas abandonam a escola, porque elas vão precisar cuidar do filho. Elas muitas vezes não conseguem retomar e acabam tendo um nível educacional menor, com menor possibilidade de melhorar o seu nível socioeconômico. Elas sofrem mais violência
seja pelos pais, seja pelo parceiro, e existe um maior risco de suicídio. Então, realmente, é um momento oportuno e importante de se falar sobre contracepção. Existem alguns, isso é um mnemônico americano, tá? Gator, e aí eu fiz a tradução para o português e para o espanhol, né? Como que a gente deve abordar sobre contracepção como adolescente? Então, inicialmente, sugere-se que a gente cumprimente, como cumprimentar todos os nossos pacientes, perguntar por que ela está aqui, falar, ajudá-la, o que eu posso lhe ajudar, como é que você quer, deseja, explicar, responder adequadamente uma linguagem que ela compreenda e, por fim, marcar um retorno para que a gente crie um vínculo com essa adolescente e, com isso, nós, profissionais de saúde, realmente possamos exercer o nosso papel de cuidadores, né, de educadores sobre saúde sexual e reprodutiva. Como que a gente inicia a orientação? Então, primeira coisa é avaliar se essa pessoa, se essa mulher, não tem contraindicação a algum método contraceptivo de acordo com os critérios de elegibilidade da OMS. Depois, perguntar se ela lembra de tomar, porque, gente, se ela não lembra, não adianta eu passar pílula. Pílula é o método mais utilizado aqui no Brasil, e nós temos mais de 50% das gestações aqui no Brasil não planejadas. Perguntar como que ela quer engravidar, como que essa mulher quer engravidar. É daqui a 1 ano, é daqui a 6 meses, é daqui a 10 anos, é quando terminar a pós-graduação dela. E sempre falar dos benefícios e dos riscos dos contraceptivos que ela pode utilizar e ou que ela desejar. Então, aqui são algumas ferramentas, alguns exemplos de ferramentas que eu trouxe, né? Os critérios do OMS eles estão um pouquinho desatualizados. Existe uma perspectiva de lançar um novo em 2024, mas a gente tem também o CDC, a gente tem também o iContraception, são aplicativos disponíveis. Ah, mas não tem um aplicativo. Tem charges nos próprios sites, tanto do CDC como do OMS, e tem esse disquinho aqui que a gente pode confeccionar. Lá no site da OMS ele explica onde a gente corta e a gente confecciona e tem à mão essa facilidade para avaliar as contraindicações. Lembrar que as contraindicações da OMS, ou indicações, elas são divididas em 4 categorias. A gente fala que 1 e 2 é sinal verde, né? A gente pode utilizar o método contraceptivo naquela situação. 3 seria um sinal amarelo, eu vou evitar usar, eu tenho mais risco, seja ele teórico ou conhecido, do que benefício. E 4, aí sim é uma contraindicação absoluta, ou tem que ser proscrito o contraceptivo naquela situação. Falando de idade especificamente, só para a gente lembrar que idade por si só não contraindica nenhum contraceptivo, tá? Então, aqui todo mundo profissional de saúde, mas só para a gente relembrar, porque no passado isso já foi diferente, que os DIUs podem ser utilizados em adolescente, implante, pílula injetável, o que ela desejar, assim como a mulher lá na perimenopausa também, ela pode utilizar qualquer contraceptivo. Chegaremos lá nas mulheres da perimenopausa. Vamos relembrar rapidamente como eles são classificados, por quê? Quando a gente olhar os critérios da OMS, os critérios são baseados nessa classificação dos métodos contraceptivos em relação a hormonal e não hormonal, e o que é que ele é hormonal? Ele é combinado ou ele só tem progestagina na sua formulação? Então, lembrar que os combinados, que são métodos contraceptivos, tem 2 hormônios. O estrogênio, que a grande maioria é o etinilestradiol, mas a gente tem alguns contraceptivos com estrogênio natural, por exemplo, os injetáveis mensais. Existem algumas pílulas também que é com valerato de estradiol, com 17 beta-estradiol, mas a imensa maioria é etinilestradiol. E a gente tem anel vaginal, que é uma excelente opção para o paciente que esquece, por exemplo, ela não pode esquecer de tirar o anel na 3ª semana. O adesivo, que ele é trocado semanalmente, o injetável mensal, que ele é aplicado mensalmente e é uma boa opção, são opções eficazes e interessantes para a paciente que possa usar. A gente tem também os contraceptivos que só tem progestagênio, a gente tem também na via oral, o implante subdérmico, tem o injetável trimestral
E tem o DIU hormonal também. Temos essas opções. Os não hormonais, aí a gente fala sempre dos preservativos, né? Porque eles, para além da contracepção, eles protegem das doenças de transmissão sexual, o que é essencial para qualquer pessoa, especialmente aquelas pessoas que não têm um parceiro fixo. Tá? Existem os outros métodos que a gente não recomenda tanto por causa do seu alto índice de falha e pela necessidade da mulher conhecer muito bem o seu corpo, como coito interrompido, espermicida, percepção da fertilidade, que é a avaliação do muco cervical, o método da lactação e amenorreia. Vou lembrar que esse método, essa mulher precisa estar em amamentação exclusiva, sob livre demanda, então, bebê pediu, ela deu peito, e nos primeiros 6 meses de pós-parto. Então, tendo esses 3 critérios, obrigatoriamente, é um método extremamente eficaz. Lembrar que a gente tem também os DIUs não hormonais, com cobre e prata, e os métodos definitivos e cirúrgicos, que são a vasectomia no homem e a laqueadura tubária para as mulheres. Outra classificação, e a partir de agora eu vou falar bastante dessa classificação, é em relação à duração de uso. Por quê? Porque a duração de uso do método interfere na eficácia desse método. Então, os métodos de curta duração são métodos que dependem da mulher para manter a sua eficácia. Diferente dos métodos de longa duração representados pelos implantes e pelos DIUs, onde a eficácia do método não depende da mulher para manter essa eficácia, e eles duram 3 anos para mais. E os permanentes são cirúrgicos, que a gente já falou. Milena, mas pode reverter. Pode reverter, mas é muito difícil a taxa de sucesso, e a paciente tem que estar ciente e no pensamento de que é um método definitivo. Tá? Aqui, a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia sugere uma forma de abordagem em relação ao tempo quando essa mulher deseja engravidar, para que a gente oferte os métodos de elongação. Então, sugere-se que a mulher que quer engravidar nesse ano, em até 1 ano, a gente não ofereça o método de elongação. Ofereça os métodos de curtação, anel, oral, injetável, adesivo, tá? Ou o método comportamental. Reforçar sobre a importância do uso adequado para manter a eficácia do método. Porém, aquela mulher que deseja engravidar daqui a mais de 1 ano, além desses métodos, nós também devemos oferecer e reforçar a alta eficácia dos métodos de longação, que são os DIUs e os implantes. Assim como aquela mulher que não quer engravidar, né? Aquela mulher que não quer engravidar, claro, ela pode ir para um método de laqueadura ou de vasectomia, mas também ela pode ir para um método de elongação, especialmente se ela se beneficiar de algum benefício não contraceptivo desses métodos. E aqui falando em números de falha, porque a gente fala, não é eficaz, então assim, uma forma mais fácil que a gente acha, né, de falar sobre falha de método, é falar sobre, por exemplo, em relação ao implante, né, que é o método mais eficaz aqui que a gente tem. Ele tem meia falha, menos de 1 falha para cada 1.000 usuários. Quando a gente fala da laqueadura, a gente fala de 5 falhas para cada 1.000 usuários. Então, o implante ainda é mais eficaz do que uma laqueadura. Os DIUs, extremamente eficazes, de 6 a 8 falhas para cada 1.000 usuários, os DIUs não hormonais, e o DIU hormonal, 2 falhas para cada 1.000 usuários. Quando nós vamos aqui para cima, né, que são os métodos de curta duração, que são os áreas dependentes, eu vou falar pílula neoadesivo, tá? Nem vou falar dos outros. Então, quando a gente fala de uso típico, que é o uso corriqueiro, que a gente esquece, que faz uso sem querer de uma medicação que faz interação medicamentosa e a pessoa não sabe, a gente tem uma falha de 90 para cada 1.000 usuários. Porém, se o uso for perfeito, se a mulher usar certinho, no mesmo horário, trocar o anel no dia certo, trocar adesivo, tudo certinho no mesmo dia, né? No dia, a hora definido, ele tem uma eficácia muito boa de 3 falhas para cada 1.000 usuárias, similar aos métodos de elongação.
Então, é só importante a paciente ter essa consciência e nós, quando formos orientar, também. Se for esquecida, não adianta, gente. Ela vai acabar engravidando usando uma pílula. Beleza. E as meninas usam, as mulheres continuam usando esses métodos? Como é isso? Então, elas continuam, sim, inclusive, além da eficácia ser maior dos métodos de logação, a continuidade é maior. E claro que isso tem a ver com a eficácia do método, né? Porque se a paciente, o método de curtação, ela tomou a pílula, enjoou, ela para de tomar a pílula. E aí ela engravida. O DIU, ela tá com cólica, mas ela tem que ir no médico, ela tem que marcar, ela tem que avaliar, ela tem que retirar, então só isso aí passou, aí ela melhora. Aí ela, eu tô bem, não vou mais, eu vou ficar com o meu método. Então, eles, além de serem métodos altamente eficazes, são métodos com alta taxa de continuidade. A gente compara aqui nessa última barra, os métodos de elongação têm uma taxa de continuidade de 86% no primeiro ano de uso, 76% no segundo ano de uso. Isso aqui foi um estudo americano, onde as pacientes podiam escolher qualquer método que quisesse e recebiam de graça. E os métodos de curtação foi taxa de continuidade de 57%, vejo em 2 anos de apenas 40%. E o que a gente usa aqui na América Latina, né? Então, a gente precisa melhorar muito, né? Vejam que a maioria dos países da América Latina, a taxa de uso dos métodos de elongação é muito baixa. A gente só tem aqui esses 4 primeiros países utilizando métodos de elongação em mais de 10%, né, representando mais de 10% entre os métodos contraceptivos, tá? Claro que existem situações diferentes entre os nossos países, culturais, políticas, religiosas, tá? E observou-se essa grande desigualdade. Eu vou pegar no slide seguinte 2 exemplos que eu quero que vocês observem aqui. Vou pegar o México e o Brasil. Então, vejam que no México a gente tem 17% usando elongação, 14% curtação, 32% usando métodos permanentes. Bastante gente. No Brasil a gente tem 2% só de mulheres que usam elongação, 51% que usa curta e 26% usando laqueadura. Tá? E nós temos uma taxa triste na América Latina, de 69 gestações não planejadas para cada 1.000 mulheres em idade reprodutiva de 15 a 49 anos. Aí a gente não está nem falando das meninas abaixo de 15 anos, que a gente viu lá antes, que é uma incidência aí de 3% representa 3% dos partos que acontecem em crianças, acontecem aqui na nossa região. Bom, então, voltando, né, aqui é o exemplo que eu quero dar, focar Brasil e México, a diferença entre esses países. Vocês viram lá, né, e aqui também a gente voltou a colocar, de azulzinho aqui, uso de LARC, 2% no Brasil, 15% no México. Taxa de gestação não planejada, 55% no Brasil, 36% no México. Uso de contraceptivos. No Brasil se usa mais contraceptivo ainda do que no México. Tá? Então, assim, isso é uma foto do quanto que o método de elongação, o que pode representar em termos de reduzir gestação não planejada em uma população. E aqui eu comparo com os Estados Unidos. Vejam que, em relação ao uso de LARC, taxa de gestação não planejada, México e Estados Unidos são parecidos. O México está ainda melhor, com menos gestação não planejada do que os Estados Unidos. Depois os colegas do México vão também nos ajudar aí, porque, né, foram as políticas públicas realizadas nesse país que permitiram essa ampliação do uso dos LARCs entre vocês. Bom, para a gente finalizar a nossa aula, né, então falamos bastante da adolescente, da importância de discutir contracepção e das consequências de gestações não planejadas nessa faixa etária. Falamos rapidamente sobre como orientar uma mulher no MINAC, a importância de falar sobre critérios do OMS, avaliar quando ela quer engravidar, avaliar contraindicações, indicações, benefícios não contraceptivos e, por fim,
Vamos chegar na mulher ali na perimenopausa, né? Que a gente tem que se preocupar com ela também. Ela tem menor chance de engravidar, mas se ela engravidar, as consequências são graves e ruins para ela e para o feto, tá? Quando parar o contraceptivo. Então, a recomendação mais recente eu tenho que ter certeza. O que eu tenho que ter para parar o contraceptivo? Eu tenho que ter certeza que essa mulher está na menopausa, gente. Se eu não tiver certeza, ou enquanto eu não tiver essa certeza, ela vai usar. Só que ela vai usar um contraceptivo que seja seguro para a mulher naquela faixa etária. Então, isso é uma tabelinha que eu brinco com o pessoal, que é a tabelinha para a gente ter no celular, né? Se ela usa método não hormonal, ela vai parar de usar, desculpe, entre 40 e 50 anos, depois que ela tiver 2 anos de amenorreia, ou seja, eu tenho que ter absoluta certeza que ela não vai sangrar mais, e se ela tiver mais de 50 anos, depois de 1 ano de amenorreia. Se ela usa um método combinado, a partir dos 50 anos, recomenda-se que ela suspenda o uso pelos riscos metabólicos dos combinados e ela passe para um método não hormonal ou um progestagem isolado, com exceção do injetável trimestral, porque lembra que o injetável trimestral ele pode reduzir massa óssea. Essa mulher já tem uma redução de cálcio e uma redução de massa óssea nessa faixa etária. E aí a gente vai suspender também quando a gente tiver certeza que ela está na menopausa, que aí nós vamos... Como que a gente vai saber? A gente vai dosar o FSH, tá certo? E aqui vem aqui embaixo. Se ela está usando o combinado, a gente vai dosar esse hormônio no final da pausa, tá? Se ela usa pílula, faz 7 dias de pausa. No 7º dia da pausa a gente dosa, tá? E se ela estiver usando algum progestagem isolado, seja implante, seja oral, seja de hormonal, ela pode continuar até os 50 anos ou mais. Com 55 anos, recomenda-se dosar o FSH. E aí, se ela tem um FSH acima de 30, a gente suspende após 1 ano desse hormônio. Se está abaixo de 30, depois de 1 ano, a gente dosa de novo. E aí, se tiver subido, a gente espera 1 ano para retirar. Lembrar só que o DIU hormonal, em algumas situações, ele pode ser mantido. Se ela colocou mais tardiamente, após os 45 anos, a gente pode manter até os 55 anos, manter por 10 anos, e depois realizar a retirada, já com ela realmente na menopausa. Então, respondendo à pergunta, quando abordar a contracepção em a mulher em idade fértil? Sempre que tivermos oportunidade. Nas nossas redes sociais, através de educação sexual nas escolas, educação sexual nas unidades de saúde de forma individualizada ou de forma coletiva, através de palestras, nas reuniões com familiares, em roda de amigos, orientando os pais dessas meninas, desses meninos, também sobre contracepção e a importância de planejar a sua gravidez e de não se contaminar das doenças de transmissão sexual. Então, obrigada a todos e a todas, muitas graças, e estamos abertos às perguntas. Muito obrigada, doutora Milena, por todas essas explicações. E pensando aí nas mulheres grávidas, qual seria o melhor momento para abordar a contracepção no pós-parto, né? Então seria no pré-natal, né, quando essa mulher ainda está grávida, planejando o que está por vir aí, né? No momento do parto ou naquelas consultas de retorno do pós-parto. O que você acha? Qual é a sua indicação para a gente falar sobre contracepção com essa mulher? Bom, é essencial se a gente falar sobre contracepção ainda no pré-natal. Então, isso deve fazer parte da abordagem do pré-natalista. Aqui no Brasil, por exemplo, se a mulher deseja fazer um procedimento de laqueadura, ela precisa ser orientada e manifestar esse desejo no pré-natal, senão ela não consegue realizar a laqueadura no pós-parto imediato, ainda na maternidade, que é uma facilidade para a paciente, né? Então, abordar contracepção e desejo reprodutivo após esse parto no pré-natal, eu não tenho dúvida que é o melhor momento, é oportuno, é adequado. O pós-parto imediato é interessante lembrar que a gente pode utilizar os LARCs ainda no pós-parto imediato, seja os DIUs,
seja o implante, a OMS permite o uso desses métodos no pós-parto imediato, ainda antes da alta maternidade, né? Eu acho que assim, é um momento muito confortável para a mulher, né? Claro, desde que ela deseja espaçar a gravidez, né? Uma futura gravidez, né? Por alguns anos, que geralmente a mulher deseja, né, gente? Quem já teve filho aqui sabe que é muito complicado você ter. Além dos riscos à saúde, é muito complicado emocionalmente, economicamente, a gente ter um filho atrás do outro. E, lógico, a consulta de pós-parto, aí a recomendação da OMS aí, vai em torno de 6 semanas, mais ou menos, pós-parto, que a gente deve retornar a ver essa mulher, também é um momento oportuno. Se ela não discutiu ou se ela não decidiu contracepção anteriormente, nesse momento a gente abordar a contracepção. O grande problema aqui no Brasil, eu imagino que alguns outros países aqui da América Latina passem por isso, é que elas muitas vezes não voltam. A adesão à consulta de pós-parto é muito baixa. Então, eu realmente acredito que é o pré-natal e que é na maternidade que são excelentes momentos para que a gente oriente contracepção, espace uma futura gravidez para essa mulher, né? E aí todos nós, profissionais de saúde, somos responsáveis, né? Na verdade, eu estou falando dos profissionais de saúde porque aqui todos somos, mas mesmo a sociedade civil, mesmo os educadores, eles têm essa obrigação também social, né? Eu acabei não falando na aula, mas eu trouxe dados aqui do Banco Mundial, gente. Então, gestação em adolescente é um indicador econômico, né? Gestação não planejada é um custo absurdo para um país, desnecessário, né? Sem falar dos riscos para a mulher, agora, né, falando assim, saúde pública. Então, eu acredito nisso. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela explicação. Nada, Sibeli, foi um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite.